Filhos amados, que a paz do Cristo, nosso Mestre e amigo, se derrame agora como chuva mansa sobre vossas almas sedentas. Que essa paz penetre vosso íntimo, dissolvendo ansiedades, suavizando dores e reerguendo vossas forças. Hoje venho até vós por permissão do alto, não para trazer temor, mas para acender a luz do discernimento e da preparação. Recebi, em assembleia de espíritos dedicados à tarefa do Cristo, orientações que agora devo transmitir ao coração de cada um que se sinta chamado. Estamos, meus filhos, atravessando o momento mais decisivo desta geração. Não se trata de um tempo qualquer, mas de um ponto de virada na história espiritual do planeta. Tudo o que antes era lento e gradual, agora se acelera. Tudo o que estava oculto começa a se revelar. E no centro dessa transição, o Brasil, terra amada, escolhida para ser o coração espiritual do mundo, vive a aproximação de acontecimentos de grande magnitude, que não se limitarão às fronteiras físicas, mas repercutirão nos campos invisíveis que sustentam a vida humana. O que se aproxima não é um único evento isolado, mas um conjunto de movimentos, alguns suaves, outros intensos, que juntos abrirão o caminho para o cumprimento da missão sagrada desta nação. São ondas que virão em sucessão, cada uma trazendo consigo uma lição, uma depuração, uma oportunidade. Primeiro, a vida começará a tocar vossas portas com sinais, avisos sutis e inquietações que nem sempre sabereis explicar. É como o vento que se levanta antes da tempestade, balançando as folhas e anunciando mudanças. Haverá em muitos a sensação de que algo está para acontecer, e é nesse momento que o perigo do medo e da distração se apresentará, pois o medo paralisa e a distração afasta a alma de seu ponto de equilíbrio. Por isso vos digo, vigiai. Vigiai o pensamento, para que ele não se torne ninho de inquietações infundadas. Vigiai as palavras, para que não se tornem instrumentos de discórdia ou pessimismo. Vigiai o coração, para que nele permaneça acesa a chama da esperança. À medida que o processo avança, a purificação se tornará mais profunda. As estruturas humanas políticas, econômicas, sociais e até religiosas serão abaladas. Muitas verdades virão à tona, e tudo aquilo que foi construído sobre alicerces falsos será exposto. Não é o mal triunfando, mas sendo revelado para não mais governar. Haverá dias em que parecereis caminhar em terreno instável. Notícias correrão rápidas e nem sempre serão portadoras de paz. Mas lembrai-vos, aquilo que treme e cai é porque não podia permanecer. A limpeza é sempre desconfortável para quem está habituado ao que já existe, mesmo quando o que existe é imperfeito. Quando a luz se intensificar, começareis a ver o mundo com outros olhos. Ideias que antes pareciam estranhas ou distantes se tornarão claras como água pura. Verdades que eram sussurradas nos cantos serão proclamadas nos espaços abertos. Será como se, de repente, um véu fosse retirado dos olhos e das consciências. Muitos perceberão que o que sustentava suas vidas status, acúmulo de bens, aparência social, não passa de poeira ao vento. Outros, antes descrentes, sentirão no íntimo que a fé não é um adorno, mas uma necessidade vital. A consciência coletiva, como se acordasse de um longo sono, começará a questionar: para onde estamos indo? Qual é o verdadeiro sentido da vida? O que realmente importa? Vereis famílias inteiras repensando sua rotina, deixando de lado o supérfluo para se dedicar ao que é essencial. Jovens trocando a busca ansiosa por sucesso material por causas que nutram a alma, comunidades unindo forças para cuidar dos mais frágeis, mesmo sem incentivo do poder público. Mas nem todos reagirão da mesma forma. Alguns se apegarão ainda mais ao que está se desfazendo, tentando segurar as ruínas com as próprias mãos. Vereis líderes buscando manter antigos privilégios, mesmo quando tudo ao redor clamar por renovação. Instituições insistindo em regras mortas, incapazes de sustentar a vida nova que se anuncia. Haverá quem negue as mudanças, fechando os olhos para não encarar a luz, como quem teme o amanhecer porque viveu por muito tempo no abrigo da noite. Outros, porém,
abrirão o coração, aceitando o chamado da mudança. Serão homens e mulheres que, mesmo em meio à dor, escolherão perdoar, que trocarão o ódio pela reconciliação, que abandonarão disputas inúteis para estender a mão ao próximo. Ouvireis relatos de vizinhos que antes se evitavam e passarão a partilhar a mesma mesa, de comunidades que se unirão para transformar terrenos abandonados em hortas coletivas, de corações que, antes duros como pedra, se tornarão fontes de compaixão. Será um tempo de escolhas profundas e silenciosas que cada alma fará diante de si mesma e diante de Deus. Não haverá tribunais humanos capazes de julgar essas decisões, pois elas ocorrerão no íntimo, onde só o Criador vê. E por fim, meus filhos, virá o momento em que a transformação atingirá seu ponto máximo. É por isso que vos peço, não espereis o vendaval para reforçar as paredes da casa. Fortalecei-vos agora. Afastai-vos das distrações que drenam vossas forças e vos afastam do essencial. Reuni vossas famílias em oração. Buscai reconciliação com aqueles de quem vos separastes. Oferecei ajuda silenciosa aos que necessitam, sem esperar reconhecimento. Lembrai-vos de que cada ato de amor, por menor que pareça, é uma semente plantada no solo da nova era, e cada pensamento elevado é um tijolo colocado na construção do mundo que virá. E aqui vos deixo um convite. Escrevei, nos comentários desta mensagem, vossos nomes, cidades e pedidos. Não é mera formalidade, é um gesto de entrega, um ato de confiança, para que, sob a proteção dos mentores espirituais, possamos levar luz e amparo a cada coração aqui lembrado. Senhor da vida, Mestre Jesus, amigo fiel de nossas almas, nós te louvamos nesta hora em que o teu chamado ecoa sobre a terra, acordando corações e preparando os caminhos para um novo amanhecer. Viemos colocar diante de ti o Brasil, terra que escolheste como altar do Evangelho e coração espiritual do mundo, para que cumpra a missão sagrada que lhe foi confiada. Vivemos, Senhor, não um tempo qualquer, mas a hora decisiva desta geração. O compasso da história se acelera, verdades ocultas começam a se revelar, e ondas de transformação, suaves e intensas, se sucedem como o mar que avança sobre a praia. Dá-nos discernimento para perceber os sinais antes que a tempestade rompa plenamente. Livra-nos do medo que paralisa, da distração que nos afasta do essencial, da palavra impensada que semeia divisão. Ensina-nos a vigiar pensamentos, lábios e corações, para que mesmo nas noites mais frias mantenhamos acesa a chama da esperança. Sabemos que as estruturas humanas serão abaladas e que muitas verdades virão à tona. Ajuda-nos a compreender que nada cai sem que algo mais sólido possa ser erguido. Quando o véu for retirado dos olhos e as consciências despertarem, que possamos abraçar a luz sem medo. Senhor, olha pelas famílias brasileiras, que aprendam a trocar a busca ansiosa por acúmulo pelo cultivo da fraternidade, pela educação moral dos filhos, pelo cuidado dos idosos, pela partilha de pão e palavra amiga. Que os jovens, tocados por teu espírito, se levantem para construir alternativas vivas e amorosas, e que comunidades inteiras se unam para amparar os mais frágeis. Sabemos que nem todos responderão ao teu chamado. Alguns resistirão, tentando segurar o que se desfaz. Outros se apegarão a privilégios injustos. Mas haverá aqueles que abrirão o coração, que trocarão ressentimento por perdão, ódio por reconciliação, indiferença por serviço. Multiplica, Senhor, esses corações e forma redes de luz sobre este país. Quando vier o tempo das dores que antecedem o parto da nova era, com crises que revelam a fragilidade das falsas seguranças e acontecimentos que despertam solidariedade, mantém-nos firmes, de mãos estendidas, de joelhos em oração. Purifica, Senhor, a alma do Brasil. Remove ideias que dividem, práticas desonestas e estruturas opressoras. Planta ideais que unam, ações que edifiquem e luz que afaste as sombras. E nós, Senhor, desejamos ser parte ativa desta obra. Que cada ato de amor seja semente plantada na nova era,
e cada pensamento elevado seja tijolo na construção do mundo que virá. Recebe nossos nomes, famílias e pedidos, e que, sob a proteção dos mentores de luz, possamos dizer, no dia da grande transformação: eu ajudei a erguer a luz. Que assim seja,